Hoje tá cheio de notícias, viu, galera? Dupla do Mengão responsável por 42% dos gols marcados. Pode isso? Flamengo, mais 27 clubes vão conversar com o presidente da CBF sobre o fair play. Será que agora vai, Ju? Será? A gente espera que sim, né? Até o presidente da FIFA ficou encantado com o futebol apresentado pelo Mengão. Wesley, 2 clubes com propostas para o Flamengo. Mesmo no Mundial, os caras estão procurando. Também tem a rodada de ontem, mais os jogos de hoje do Mundial que vem cantando, né, galera? E, por fim, tem jogador do Manchester City falando de Flamengo. Apontou o Mengão como o melhor brasileiro no momento. Que isso, hein? Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Amigos, o momento do Wesley no Flamengo tem gerado uma série de palpites sobre o que está acontecendo. Jogador não está em boa fase? Varela ganhou a posição? Ou será que estão negociando o Wesley, por isso ele não está sendo colocado para jogar? Na última coletiva, o Felipe Luiz, inclusive, falou que o Varela se encaixava melhor no estilo de jogo contra o Esperance de que o Wesley. Até acho que mandou bem, porque o Varela sobe bem menos e tem uma marcação mais forte que o Wesley. Independente de qualquer coisa, os clubes europeus continuam investindo em cima da possibilidade de contratação do jogador. O primeiro foi o Milan, só que o Milan chegou com uma proposta diferente. Ele queria negociar, fazer na base de troca, o jogador Noah Okafor por Wesley. E o Flamengo já de bate-pronto disse não. Qual que é o interesse do Flamengo, galera? É vender. Não tem jeito. O papo desde o início, quando se começou a falar de Wesley, era o Flamengo tentando a negociação em definitivo, porém recebendo dinheiro. Um outro clube, que esse inclusive está no Mundial, já está de olho e promete fazer investida, é o outro italiano, a Juventus de Turim, que chega com força e interessado no jogador. Aliás, as conversas ainda estão no início, mas galera, se os clubes ingleses não estiverem com força total para contratação, pode ter certeza, a Juventus chega para levar. Que isso, hein? Então tá. Bom, galera, seguindo com as notícias, Arrascaeta e Luiz Araújo foram os destaques do Flamengo na vitória por 2-0 sobre o Esperance. Os dois marcaram os gols da vitória do Mengão e o camisa 7 ainda deu a assistência para o nosso uruguaio abrir o placar. A atuação dos dois reflete muito bem o que tem sido a temporada do Flamengo até aqui. Eles são responsáveis, galera, por 42% dos gols do Fla em 2025. Que é isso? A dupla tem participação direta, galera, em 30 dos 70 gols marcados pelo Flamengo de Felipe Luiz na temporada. Só nos últimos 10 jogos em que eles atuaram juntos, Arrascaeta e Luiz Araújo participaram de 14 dos 20 gols feitos pelo Mengão. O equivalente, galera, a 70% do número total. E aí? Falar uma coisa para vocês. No último jogo, o Felipe Luiz meio que improvisou Luiz Araújo numa posição que ele não joga. Só foi trocar de lado, ele fez aquele golaço depois do passe do Jorginho. Hoje ele é um coringa, sem dúvida nenhuma, para as pretensões do Felipe Luiz.
Os números apontam, inclusive, a excelente fase que vive Luiz Araújo, e o Arrascaeta a gente nem tem como falar nada, né? Só para vocês terem noção, galera, o Arrascaeta, em 27 jogos, soma 19 participações, 13 gols e 6 assistências. No ranking, o Luiz Araújo está em segundo, com 14 participações, 8 gols e 6 assistências em 29 jogos. Em terceiro na lista está o Pedro, com 5 gols e 3 assistências em 15 partidas. Em um ano que o nosso artilheiro Pedro não está aí muito bem, por conta da grave lesão que ele teve, e isso todo mundo entende muito bem, tá aí Arrascaeta e Luiz Araújo assumindo o protagonismo na frente do gol, né? Ainda bem que temos essas válvulas de escape para quando um não tá bem, o outro tá Graças bombando, a Deus, né? por isso. Bom, galera, seguindo com as notícias, a CBF avançou no objetivo de implantar o Fair Play financeiro. Nós falamos sobre isso aqui no canal esses dias para trás, hein, galera? Ontem, a entidade publicou uma nota dizendo que os clubes receberam bem a proposta. Uma reunião foi marcada para depois do Mundial de Clubes, com 28 times e 8 federações que apoiaram a ideia do presidente Samir Chowdhury. Entre os clubes que disseram sim a essa proposta estão Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco da Gama. Ó o Vasquinho aí, galera. Ó o Atlético Mineiro também. Não é? Também entraram na jogada, galera, 12 clubes da Série B, além de 8 federações estaduais. Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe, galera. Esses 28 clubes e 8 federações, galera, vão formar um grupo de trabalho que vai se reunir após o Mundial e tem 90 dias para apresentar a proposta final desse regulamento. O vice-presidente Ricardo Gluck-Pou vai coordenar esse grupo que busca representar aí diferentes regiões, estilos de gestão e também segmentos do futebol nacional. E aí, o que vocês acham dessa iniciativa do Fair Play financeiro? E será que agora vai, galera? Já passou da hora, né, amigos? Tem realidades muito distintas no futebol nacional. E uma coisa que não me deixou surpresa é o Corinthians não aparecer nessa relação dos times interessados no Fair Play. Uns surpreenderam. Corinthians seria muita cara de pau. Seguindo com as notícias, a gente muitas vezes pensa, né? Pô, nós aqui na América do Sul somos admiradores dos jogadores e do futebol europeu. Mas vocês acham que eles ficam para trás? Pô, às vezes vem entrevistas e relatos deles que até surpreendem a gente. Querem uma? Bernardo Silva, o português que joga no Manchester City, aliás, uma das estrelas do time, falou sobre o futebol brasileiro, o momento dos clubes e o que ele enxerga de possibilidade dentro da competição. Sério, impressionante, inclusive. Ele falou o seguinte, galera, nos últimos anos, o Palmeiras tem sido um time muito competitivo. O Botafogo ganhou a Libertadores no ano passado. E esse ano, o Flamengo está um pouco acima. Qualquer um pode brigar com qualquer time. São equipes difíceis de se enfrentar. Fisicamente, acho que os times brasileiros estão melhor preparados que nós. Eles estão no meio da temporada e nós no fim. E o clima também, na opinião dele, é relevante. Discordo, porque em alguns estados dos Estados Unidos tem temperaturas muito parecidas com a da Europa. Um caso ou outro, ela extrapola e se iguala, assim, ao clima tropical do Brasil que nós vivemos cotidianamente, não é verdade? Mas independente de qualquer coisa, achei muito interessante ver que um jogador europeu que não tem contato basicamente nenhum com o futebol brasileiro está tão integrado às coisas que estão acontecendo por aqui. Verdade, impressionou realmente. Bom, galera, seguindo com as notícias, amigos, a vitória do Mengão e o clima no estádio Lincoln Financial Field, palco do jogo de segunda-feira,
Encantaram também, sabe quem? O presidente da FIFA, galera. O dono de tudo ali, galera. Gianni Infantino. Depois dos 2-0 sobre o Esperance, ele foi para as redes sociais e comentou sobre a partida. O dirigente elogiou a festa da nação rubro-negra e também dos torcedores do Esperance que não ficaram atrás, hein, galera? Ele disse o seguinte: 2 gols e muita emoção no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com o Flamengo levando a melhor sobre o Esperance. Muito obrigado aos torcedores de ambos os times e aos fãs que estão nos Estados Unidos, que fizeram suas vozes serem ouvidas. Mas ele não parou por aí não, viu, galera? Além dessa legenda no Instagram, o Infantino publicou 10 fotos do jogo. A primeira mostra o nosso Arrascaeta comemorando o seu gol com aquele famoso coraçãozinho que ele faz com as mãos. A segunda é de Luiz Araújo, que marcou o segundo gol do Mengão, né? E ainda rolou cliques da torcida, do jogo e até do nosso rei, o Zico, que estava presente no estádio. E aí, tá bom ou vocês querem mais, galera? Se o dono da P toda tá contente, imagina a gente, não? Que é isso? Continuando com as notícias, galera, hoje mais um dia de jogos. E dessa vez com estreias de monstros do futebol mundial. A gente tem os seguintes confrontos. O City vai enfrentar o Wydad Casablanca às 13 horas. O Real Madrid pega o Al Hilal, jogo interessantíssimo, às 16 horas. O Pachuca enfrenta o Red Bull Salzburg às 19 horas. E por fim, a noite se encerra com Al Ain e Juventus às 22 horas. E galera, ontem tivemos uma rodada bastante interessante para alguns. Eu destaco aqui o Fluminense jogando contra o Borussia Dortmund. Que partida fez o Fluminense. E não desmereçam, de verdade, o Borussia ano passado foi vice-campeão da Champions League. É um time forte, é um time brigador. Os últimos jogos, inclusive, apresentou uma evolução, já que 2024 para 2025 eles não mantiveram a mesma força e o Fluminense está de parabéns pela partida que fez. Na sequência, teve também o River Plate enfrentando o Urawa Reds. Na minha opinião, fez mais do que obrigação em vencer. Afinal de contas, venhamos e convenhamos, né? O goleiro, nem com mão de polvo, consegue catar a bola. Incrível. Depois, nós tivemos o Ulsan Hyundai perdendo de 1-0 para o Sundowns. E para encerrar a noite, tivemos o Monterrey do México, time de Sérgio Ramos e Domenech Torrent, que, aliás, quem tiver com saudade do Domenech, é só assistir jogo do Monterrey, empatando de 1-1 com a Inter da Itália. Aliás, um jogo foi corrido, mas xoxo. Eu esperava mais da Inter, de verdade. Realmente, para mim, um dos melhores jogos de ontem foi, sem dúvida, o do Fluminense. Foi, sem dúvida, do Fluminense. Foi um jogaço de bola. E, inclusive, o jogo do Ulsan Hyundai contra o Sounders, ele foi interrompido durante mais de 1 hora, galera, devido à ameaça de tornado, né? Verdade. Tem de tudo aí. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.